A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Então, pessoal, vamos agora aprender de uma vez por todas, então, quantos candidatos e candidatas cada partido, já que não temos mais coligações em 2020, vai poder lançar nas eleições municipais do ano que vem. Então a gente vai fazer o cálculo aqui, não somente para saber quantos candidatos podem ser lançados, como também para entendermos qual é a porcentagem, aliás, qual o número de candidatos condizente com a porcentagem mínima de 30% de cada gênero e no máximo 70% de cada gênero. Vamos dar uma olhada então? Vamos lá. A grande pergunta é essa aqui então. Quantos candidatos o partido poderá lançar em 2020 com a mudança ocorrida em 2017, que alterou a Lei 9.504, de 97, estabelecendo que a partir das eleições de 2020 não teremos mais coligações. A partir daí, a gente vai ter que recorrer, na verdade, à lei eleitoral, ou seja, a Lei 9.504, de 1997, é ela que estabelece quais são os critérios para lançamento de número de candidatos e candidatas. Olha lá o artigo 10 da Lei das Eleições, e no seu caput ele fala o seguinte: cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais no total de até 150% do número de lugares a preencher. Então, peraí. Inicialmente, a cabeça do artigo estabelece que cada partido poderá lançar até 150% do número de vagas a preencher, ou seja, 1,5 o número de vagas a preencher. Daqui a pouco a gente vai fazer esse cálculo. Então, dependendo do número de vagas, se uma Câmara de Vereadores tem 10 vagas a preencher, o partido poderá lançar 15 candidatos, porque é 1,5 o número de vagas em disputa. O inciso 1 fala que nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, nas quais cada partido ou coligação, aí vai ser a exceção ao caput, poderá registrar candidatos a deputado federal, a deputado estadual ou distrital, no total de até 200%, ou seja, o dobro do número de vagas a preencher. O inciso 2, nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total também do dobro de número de vagas a serem preenchidas, ou seja, 200%. Agora vamos dar uma olhada em cada um desses aspectos aqui do artigo 10. A cabeça do artigo e os seus incisos, né? Então dá uma olhada. A cabeça do artigo fala qual é a regra agora. Preste atenção, porque esse enunciado do caput do artigo 10 é a regra para as eleições do ano que vem. Ou seja, no caso da Câmara, da Assembleia Legislativa, câmaras municipais, câmaras dos deputados, Câmara Legislativa, 1,5. Sabe por que vai ser a regra? Porque a gente vai ver que o inciso 2 não tem mais cabimento por conta do fim das coligações, como eu falei agora há pouco, trazidos pela reforma de 2017, especificamente a Lei 13.488 de 2017. Já o inciso 1, ele está falando aí, na verdade, não vai servir para a gente para o ano que vem, porque está falando de candidaturas a deputado federal, deputado estadual e distrital. Ou seja, o inciso 1, ele tem cabimento nas eleições gerais. Mas no ano que vem nós vamos ter eleições municipais, então esse inciso 1 não serve para a gente. E também vamos descartar aqui, né, o inciso 2,
Porque o inciso 2 fala aqui que vai ser uma exceção à regra aqui do caput, os municípios de até 100 mil eleitores, no quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200%. Por que a gente está descartando esse inciso 2? Porque, como falamos, não teremos mais coligação em 2020. Então, como eu falei, nós temos aí o caput do artigo 10, trazendo para a gente aqui qual é a regra para as eleições do ano que vem. 1,5 o número de lugares a preencher. Descartando o inciso 1, porque se trata de eleições gerais, e o ano que vem teremos eleições municipais, e descartando também o inciso 2, porque ali fala de coligação, nós não teremos mais coligação, então fica aí claro para você que a regra a utilizar nas próximas eleições é o caput, é a cabeça do artigo 10 da Lei 9.504 de 97. A partir daí, com essa regra, a gente pode fazer aqui alguns cálculos, algumas simulações. Então eu peguei aqui o município aqui do entorno do DF, que é o município de Águas Lindas. Esse município tem 19 vereadores. E aí eu vou pegar aqui um exemplo. Imagine então que o MDB de Águas Lindas tenha que lançar candidatos para as eleições do ano que vem para a vereança. Pegando o caput do artigo, ele vai poder lançar 150% do número de vagas a preencher. Como eu falei, o número de vagas a preencher naquele município é 19. Então o cálculo é simples, 19 vezes 1,5, que dá 28,5. E aqui você tem que prestar muita atenção. Toda vez que o valor for igual ou superior a meio, neste cálculo de número de candidatos, ou seja, número geral de candidatos, não estamos falando ainda do número de mulheres a serem lançadas, porque daqui a pouco eu vou falar que isso é uma outra conta com um outro regramento. Mas no número geral de candidatos, toda vez que houver uma fração igual ou superior a meio, você tem que arredondar para cima. Então, olha lá, está lá previsto no artigo 10, parágrafo 4º, da mesma lei das eleições, a Lei 9.504. Então, como aqui deu 28,5, nós vamos poder lançar aqui, então, lá em Águas Lindas pelo MDB, 29 candidatos. Né? 28,5, 29 candidatos. Agora, aquilo que eu falei. E quanto às contas referentes às candidatas? Aquele percentual mínimo de 30%, no mínimo, de mulheres. A lei não fala mulheres, claro, a lei fala gênero. Espera-se que, inclusive, que a curto prazo a gente tem até mais mulheres na política do que homens, já que na população, né, brasileira ela já é maioria. Então, olha só, o cálculo aqui agora é diferente. Quando a gente for especificar os 30% mínimo de mulheres, por conta desse julgado aqui no RESP 22764, qualquer fração no cálculo para o mínimo de mulheres deverá ser aproximada para cima. Então imagine que depois do cálculo 30% deu um valor de 6,2 mulheres. Esse 6,2 ou qualquer fração, se for 6,1, 6,3, teria, para que a gente possa atingir o mínimo de 30%, ser aproximado para o número imediatamente superior. Então, na fração para gênero, aproxima-se qualquer fração para cima. Então, 6,2 de mulheres seria aproximado para 7 mulheres. Ou seja, se aquele partido cujo cálculo para mínimo de mulheres deu 6,2, ele lançasse apenas 6 mulheres, ele teria problemas no seu DRAP, problemas no seu documento de regularidade de atos partidários, podendo até prejudicar toda a chapa. Então a aproximação aqui é para cima. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar novamente Águas Lindas. Nós temos 29 candidatos a lançar. Lembra que deu 28,5? E no cálculo geral, qualquer fração igual ou superior a meio, aproxima para cima. Então deu 28,5, nós temos que lançar então 29 candidatos. Podemos lançar.
não é obrigado a lançar todo o número que ele tem direito. É possível deixar vagas remanescentes, que eu vou falar num outro momento, mas aqui tem-se a possibilidade de lançar até 29 candidatos. Pois bem, desses 29 a gente precisa saber então quantas serão mulheres. Qual é o 30% de 29? Essa regrinha é muito simples, é a regrinha de 3. A gente pode colocar aqui então, se 29 igual a 100%, eu quero saber quantos são 30%, que é o mínimo que a gente precisa lançar de mulheres. Então a gente vai fazer a regrinha aqui de 3, né, o x, 870, que é exatamente 29 vezes 30, né, dividido por 100. Então o nosso valor aqui deu 8,7. Aqui ficou fácil, porque coincide com aquele outro valor genérico. 8,7 você sabe que aproxima aí para 9. Mas lembre-se, se tivesse dado 8,1, deveria aproximar também para 9. Não poderia ser 8, porque há várias jurisprudências no sentido de que essa aproximação para baixo, quanto ao gênero, acaba prejudicando a chapa e não cumpre a legislação que estabelece mínimo de 30%. Então, nesse caso aqui, o MDB de Águas Lindas, de Goiás, vai poder lançar aqui 29 candidatos. Desses 29, 20 poderão ser homens, que infelizmente é a prática, a maioria hoje de candidatos são homens, né? E 9 poderão ser mulheres. Esse é o número de candidatos que esse partido lá na eleição simulada que fizemos aqui para a vereança do município de Águas Lindas em 2020 poderia lançar. Então, só lembrando aqui mais uma vez, nessa nossa simulação deu 8,7. Mas preste bem atenção aqui, porque se tivesse dado 8,2, como eu falei, ainda assim o número de mulheres a ser lançado seria de 9, uma vez que as resoluções do TSE têm repetido o RESP, que a gente mostrou agora há pouco, que julgou que qualquer fração relativa ao gênero deve ser aproximada para cima sempre, qualquer fração. Lembre-se que 8,1, a fração 1, ela vai ser aproximada para 9, 5,2 para 6, 7,3 para 8, ou seja, qualquer fração se aproxima para o número imediatamente superior. Então tá aí nosso vídeo hoje. Nosso vídeo era para exatamente demonstrar as mudanças ocorridas em 2017, 13488, que estabeleceu que a partir das eleições de 2020 não teremos mais coligação, e isso incidiu nessas mudanças de cálculo. Nós percebemos agora, então, que todos os partidos nesses municípios, a partir de 2020, aí, eleições municipais, vão usar a regra do caput, em que é 1,5 o número de vagas a ser preenchidas, lembrando sempre que se esse número genérico der meio ou superior, aproxima para cima, e no cálculo de gênero, qualquer fração vai ter, qualquer fração referente ao mínimo, hein? Qualquer fração relativa aos 30% vai ter que ser aproximada para cima. Fique com a gente, inscreva-se aí no canal para você acompanhar cada vez mais essas novidades para o pleito 2020. Nós teremos novidade ainda essa semana, porque dia 3 encerra-se aí o prazo para qualquer lei que possa modificar o processo eleitoral para 2020 ser publicada. Então acompanhe aí com a gente, teremos um novo vídeo no final dessa semana. Um abraço, até mais.